Salve Maria a todos, me chamo João Pedro do canal Apostolado São José. Bom pessoal, hoje eu vim trazer uma notícia sobre a Arquidiocese de Botucatu, que eles soltaram uma nota referente à missa tridentina, olha só isso. Mais uma perseguição à missa de sempre. E eu vou ler aqui com vocês a nota que eles soltaram. Caros presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas que constituem a porção do povo de Deus confiada ao meu pastoreio nessa amada arquidiocese. A paz e esperança estejam com todos. Em 16 de julho de 2021, Papa Francisco escreveu a carta apostólica em forma de motto próprio, Traditiones Custodes, sobre o uso da liturgia romana anterior à reforma litúrgica de 1970. Nesta carta, o Papa determina ao bispo diocesano, enquanto moderador, promotor e guardião de toda a vida litúrgica na igreja particular, a si confiada compete regular as celebrações litúrgicas na sua diocese, portanto, é de sua exclusiva competência autorizar o uso do missal romano de 1962 na diocese, seguindo as orientações da Sé Apostólica. Com base nessas determinações do Papa Francisco, esclareço que as celebrações litúrgicas que utilizam o rito anterior ao estabelecido na Reforma Litúrgica de 1970, também conhecidas como missas tridentinas, não estão autorizadas na Arquidiocese de Botucatu. Ficamos sabendo que alguns sacerdotes de outras localidades, alguns até mesmo suspensos do ministério presbiterial, estão vindo celebrar essas missas tridentinas na casa de alguns fiéis no território de nossa arquidiocese. Bom, aqui ele está falando, até onde eu sei, quem atende Botucatu é um padre de Deus, um homem de Deus, o padre Wander Jesus Maia, que há pouco tempo atrás aderiu formalmente à tradição. E ele é amigo da Fraternidade São Pio X e ele atende várias cidades aqui no estado de São Paulo. Uma delas é Botucatu. Alerto que se trata de um ato de desobediência e de falta de comunhão com o nosso governo pastoral, passível de punição de acordo com o cânon de 1371 do Código de Direito Canônico. É muito engraçado isso, né? Sempre quando o padre ele quer celebrar a missa tridentina, ser um pouco mais correto, é perseguição. Não tem outra, é perseguição. Mas quando um padre ele nega comunhão de joelhos na boca para um fiel, isso aí os bispos nem ligam, eles não fazem nada. Muitos deles até fazem a mesma coisa, né? Negam a comunhão de joelhos na boca, e muitos desincentivam essa prática, né? Recordo também o decreto diocesano. Recordo também o decreto diocesano, PROT 023.2019, de 14 de setembro de 2019, em que determinei que pregadores, sacerdotes ou leigos, vindo de outras dioceses, devem obter minha autorização para participarem de eventos em nossa arquidiocese. Essas medidas visam evitar abusos, tais como negar a validade do Concílio Vaticano II, e da CNBB, apoiar o movimento sedevacantista. Olha só, lembrando que o padre Wander Jesus Maia não é sedevacantista. Ele é um padre tradicionalista, que é diferente. E permitir que a comunhão plena e a unidade eclesial prevaleçam em nossa arquidiocese, evitando desgastantes e nocivas divisões entre os fiéis. Bom, e é claro que essa declaração do bispo gerou muita revolta, porque, pelo amor de Deus, que mal faz os fiéis irem à missa tridentina? Que mal está fazendo esses fiéis? Eles estão sendo apenas católicos, eles estão seguindo a fé de sempre da igreja. As pessoas tratam como se esses fiéis estivessem inventando uma liturgia nova, algo novo, totalmente novo. Não! Pelo amor de Deus, gente. É o que Dom Lefebvre falava. Eu transmito o que eu recebi. Não inventaram nada de novo. Essa missa que eles celebram não é uma missa nova. A teologia que eles pregam não é uma coisa nova. A doutrina que está lá é a doutrina católica de sempre. São os dogmas católicos. Pelo amor de Deus. Já viram algum grupo tradicionalista, como a Fraternidade São Pio X, negar um dogma? Isso não existe, pelo amor de Deus. Agora eu vou ler aqui a bula Quo
Primum Tempore de São Pio V, onde no Concílio de Trento ele padronizou na Igreja Católica esse rito que nós chamamos de rito tridentino, né, missa tridentina. Lembrando que esse rito ele já existia anteriormente, ele só padronizou em toda a Igreja. Esse rito ele existia, por isso que é chamado de rito de sempre, porque ele evoluiu de forma natural com o passar dos anos, desde os apóstolos. Por isso que é chamado de rito de sempre. Ele não foi criado diferente da missa nova. Agora eu vou ler aqui a bula. Por nossa presente Constituição válida para sempre, determinamos e ordenamos, sob pena de nossa indignação, que absolutamente ninguém, de qualquer forma, seja autorizado a reduzir, modificar ou substituir neste novo missal. Ao contrário, este deve ser aceito e conservado firmemente e inviolavelmente em todas as igrejas do mundo. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, poderá violar ou temerariamente contrariar este documento de nossa permissão, estatuto, ordenança, mandado, preceito, concessão, indulto, declaração, vontade, decreto e proibição. Se alguém, no entanto, ousar tentá-lo, saiba que incorrerá na ira de Deus onipotente e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. São Pio V, pessoal, no Concílio de Trento, quando ele decreta, né, o rito tridentino que a gente conhece hoje, como o rito universal de toda a Igreja Romana. Bom, então, depois que vocês viram isso, né, claramente o bispo ele não tem essa jurisdição de proibir o rito tridentino, porque é o rito de sempre da Igreja. Então, o fiel ele tem esse direito de ter acesso a esse rito. Mas, infelizmente, a grande maioria dos bispos, né, depois do Vaticano II, odeiam esse rito e tudo que ele simboliza, então eles perseguem os padres. Eu falo assim, um padre ele pode cometer os piores abusos litúrgicos, ele pode colocar uma freira para fazer homilia, ele pode colocar um leigo segurando a hóstia, né, na hora da missa, mas ele não pode rezar a missa tridentina. Rezou a missa tridentina é perseguido, igual foi perseguido o padre Fábio Fernandes aqui na Arquidiocese de São Paulo, que, pelo amor de Deus, tentaram excomungar o homem só porque ele rezou uma missa tridentina. Expulsaram ele da sua igreja, o homem foi perseguido de todos os jeitos, né? Eu até queria citar outro caso aqui, foi lá na Argentina, eu não lembro agora em que arquidiocese que é e qual bispo que era, mas teve um bispo na arquidiocese, inclusive isso está no documentário do Centro Dom Bosco, Comunhão na Mão, em que eles vão até a arquidiocese, conversam com um padre que fazia parte desse seminário, né, que era o seminário de San Rafael, onde lá era celebrado o rito de sempre, né, a missa de sempre, e também lá os seminaristas só comungavam de joelhos na boca, né? Tanto que eles tinham uma música que cantavam que eles eram defensores da comunhão. Então o bispo, pelo simples fato deles comungarem na mão, deles só receberem e darem comunhão na mão, e também acho que de um padre que cuidava do seminário, ele só dava comunhão na mão, veja só que absurdo, só comunhão na mão, gente, que absurdo. Ele fechou o seminário por causa disso, perseguiu firmemente, destruiu aquele seminário, um seminário cheio de vocações, e ele foi perseguido por conta deles seguirem o que a igreja sempre fez. Olha que absurdo, né? É o que Dom Lefebvre falava, nós transmitimos o que nós recebemos. E do dia para a noite, não, você está proibido de transmitir o que você recebeu. E é impressionante como a verdade, ela cativa, principalmente os jovens. Porque quando você vai às missas tridentinas, existe até uma pesquisa, né? Eu não vou me lembrar o nome assim, para citar para vocês, mas uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, nos Estados Unidos, em que a média de idade de pessoas que vão à missa tridentina, na missa de sempre, é de 18 a 35 anos, ou seja, pessoas jovens. E muitas pessoas são casais jovens. É muito difícil você ver isso no Novo Sordo. Eu lembro quando eu ia aqui em São Paulo, na paróquia Nossa Senhora da Lapa, que era cheia de velhinhos, gente. Cheia de velhinhos. Que não é problema, mas não tem jovem, gente. Não tinha jovens. Era muito pouco. Era pouquíssimos os jovens que tinham.
Diferente de agora que eu vou na missa da Fraternidade São Pio X aqui em São Paulo. É cheio de jovens, é cheio de gente nova, é cheio de casais jovens. Você vê casais que claramente não tem nem 30 anos de idade, com vários filhos, já é uma coisa linda. Na fraternidade é comum você achar pessoas que tenham mais de 10 filhos, assim, uma coisa maravilhosa. Então, eu deixo esse questionamento aqui, né? Que mal faz ir essa missa? Que mal faz isso? Que mal faz essa missa? Que mal faz a doutrina de sempre da igreja, o rito de sempre da igreja? Que mal faz isso? Pelo amor de Deus, os frutos, você vê os frutos, gente. Os frutos desses grupos tradicionais, como a Fraternidade São Pio X, a Fraternidade São Pedro, Instituto Bom Pastor, Instituto Cristo Rei, os frutos são notáveis. Famílias numerosas, vocações explodindo. Os seminários desses institutos, né, eles estão lotados, inclusive a Fraternidade São Pio X teve que começar obras em seus seminários para conseguir comportar um número de novos seminaristas. Enquanto isso, tem dioceses no Brasil que tem 2 seminaristas. E tem dioceses no Brasil, como é no interior do Amazonas, que nem tem padre. Eles não têm padre para mandar para lá. Não tem, gente. Tanto que vocês forem pesquisar e tem matéria sobre isso. Se eu não me engano, no G1, dos padres indianos lá em Amazonas. É impressionante. Na França também. Na França existem dioceses que nem tem padre francês. Eles têm que pegar padres da África e mandar para a França. Porque não tem. Você vê os seminários tradicionais, eles estão borbulhando de novas vocações. Você vê os mosteiros tradicionais, né? As ordens femininas tradicionais estão borbulhando de vocações. Estão lotadas. Enquanto isso, tem mosteiros, novos ordo, que estão tendo que fechar as portas. Porque não tem gente suficiente. Seminários fechando as portas, porque não tem vocação. Nenhum jovem, ele quer ir para ser padre nesse seminário. Porque esses seminários, muitas vezes, você tem uma teologia um pouco mais correta, você quer distribuir a comunhão na mão, você quer receber comunhão, você quer distribuir a comunhão de joelhos na boca, você quer receber comunhão de joelhos na boca, você é perseguido. No interior do Nordeste, por exemplo, teve um padre que ele estava sendo perseguido porque ele usava batina, gente. Olha só o ódio que essas pessoas têm à tradição, o ódio que essas pessoas têm à igreja. Pelo amor de Deus, isso não faz sentido, gente. Então é por isso que é muito importante a gente estar sempre estudando. A gente estudar o catecismo de São Pio X, o catecismo romano, né? Fazer bons cursos. É por isso que aí na descrição, pessoal, do vídeo, vai ter uma parte chamada Livros que eu recomendo. Aí tem o Catecismo de São Pio X, o Catecismo Romano de Trento e a Bíblia, a melhor tradução da Bíblia, que é a Bíblia do Padre Mato Soares. Eu recomendo que vocês comprem os 3, tanto para ajudar aqui o apostolado e também para vocês se informarem, gente. Sério, estudem muito o Catecismo de São Pio X primeiro, depois vão para o Catecismo Romano de Trento para se aprofundar mais, e depois eu recomendo que vocês comprem o Catecismo Católico da Crise na Igreja, do Padre Matias Galdrão. Também aí na descrição do vídeo, né, numa parte de cursos que eu recomendo, tem o curso da Escola Santa Cruz, uma escola feita por tradicionalistas, que eu recomendo muito, eu confio muito nessas pessoas que estão por trás dessa escola. O curso de Introdução à Filosofia tradicional da Igreja, filosofia escolástica, filosofia de Santo Tomás, filosofia de Santo Agostinho e os doutores da Igreja. É muito importante nós estudarmos filosofia e teologia, estudarmos o catecismo, gente, porque os tempos são muito confusos e nós precisamos estar sempre preparados para responder questionamentos sobre a nossa fé, principalmente vindo de protestantes e também vindo de modernistas. Então é por isso que eu recomendo tanto o curso Introdução à Filosofia da Escola Santa Cruz. Eu recomendo que vocês comprem aí o plano anual, né? Eu recomendo, porque com o plano anual você economiza R$300, né? R$300 que você gastaria se você assinasse o plano mensal, né? Então, se você quiser aí, tá tudo na descrição que eu acabei de recomendar. Você ajuda o apostolado aqui a continuar vivo, né? A continuar existindo. E também você se informa melhor. Você vai ser um católico melhor. Bom, então é isso, pessoal. Salve Maria Puríssima e viva Cristo Rei.